Olá, mulheres! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horário você vai ouvir esse podcast, você vai assistir esse vídeo, mas eu já quero agradecer por você estar aqui em mais um Momento Mulher Devocional. Eu sou Carol Cunha e vou estar aqui hoje com você falando sobre um tema que está muito em alta no mundo cristão, no meio cristão. O pessoal tem falado muito sobre isso, eu tenho escutado muito sobre isso, sobre podcasts que falam sobre esse tema, que é mordomia cristã. E vou ser bem sincera com vocês, é um tema que tem mexido muito comigo, principalmente em uma área em específico da mordomia que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, que esse devocional possa falar ao seu coração, assim como tem falado comigo, que você compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir sobre isso também, né? Pesquisar sobre isso, já se inscreve no nosso canal também, deixa seu joinha, curte, comenta também sobre aquilo que Deus tem falado com você em relação a esse tema. E vamos lá, meninas, sobre mordomia cristã. No dicionário, o que é um mordomo, né? Que a gente conhece. O que vem na sua cabeça, um mordomo? Um cara, na minha, por exemplo, que sou muito, né, da imaginação. Um cara de terno, né? Todo chique, pomposo, que ele ajuda algum senhor, né? Que ele tá ali trabalhando para algum senhor. Então, o mordomo no dicionário fala que o que é um mordomo? É um indivíduo que ele é encarregado de administrar em residência alheia, ou seja, que não é a residência dele, as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo-as entre os demais empregados. Então, o mordomo é como se fosse um gerente, vamos dizer assim. Ele é que ajuda nessa administração dessa residência que não é a dele. É uma pessoa que administra os bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. Então, dentro desse conceito, o que a gente fala, o que é a mordomia cristã? Muito se fala sobre isso hoje em dia. E eu sugiro você também a pesquisar sobre esse tema, que eu vou falar aqui é muito rápido, é muito pincelado. Então, pesquisa sobre isso, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ouve podcast, tem um monte aí nas plataformas, tem vídeos no YouTube, então pesquisa sobre esse tema para você ficar mais inteirada. Mas qual que é o princípio da mordomia cristã? É a gente saber que tudo o que temos, tudo que temos é do Senhor, é de Deus. Tudo o que temos vem dele, né? Nada é nosso. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Nada pertence a gente, tudo é dele. Então, se tudo é dele, tudo pertence a ele, o que nós somos? Mordomos de Cristo. Ou seja, a gente administra aquilo que ele confiou a nós como seres humanos. E para cada um, ele deu uma coisa específica, né? Tanto as coisas materiais quanto as coisas imateriais. Tudo que ele nos entregou é para que nós venhamos administrar. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, deixa eu ver se eu deixei aberto aqui, deixei. Capítulo 4, versículo 1 e 2, olha o que fala. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Algumas outras versões trazem essa palavra encarregados, traz a palavra mordomo. Então, o que se requer desses mordomos é que sejam fiéis àquilo que o Senhor confiou a cada um. Então, nós temos que ser mordomos fiéis. Amém, meninas? Temos o costume de nos enxergar muitas vezes como dono das coisas. Eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, a minha família, é meu, é meu. A gente tem isso, né, de falar é meu, que a gente é dono de tal coisa que a gente adquiriu, essa Bíblia é minha, né, se eu comprei com meu dinheiro. Então, a gente tem isso, né, de falar, nós somos o dono de tal coisa que foi eu que adquiri. E não é assim, né? Na verdade, nós somos simplesmente mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Em Gênesis 1,
A Bíblia mostra que o homem foi chamado à mordomia. Quando Deus criou Adão, ele falou o quê? Quando Deus criou Adão ali, Adão, na verdade, né? Que é o homem, né? Sem sexo masculino ou feminino. Quando Deus criou Adão, o que ele falou? Para cuidar, sujeitar e dominar sobre toda a criação. Ou seja, para que o homem fosse mordomo de tudo aquilo que Deus havia criado. Para que o homem cuidasse, administrasse tudo aquilo que o Senhor tinha criado. Então, é isso, a gente precisa ser bons mordomos, né, de tudo aquilo que Deus nos confiou. Porque a qualquer momento nós seremos chamados a prestar contas diante de Deus sobre todas as coisas que Ele nos deu, nos confiou, de tudo o que nos foi confiado nessa terra. Lá em Romanos, deixa eu abrir aqui para vocês, Romanos 14, no versículo 12 fala assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então você vai prestar conta daquilo que Deus deu para você, daquilo que Deus confiou a você, não daquilo que Deus confiou ao seu marido, seu filho, a um amigo, ao pastor, não. Você vai prestar conta daquilo que Deus entregou para você administrar. Então, por isso, a gente tem que ser bons mordomos de Cristo. Amém? E aí eu quero que a gente reflita agora em algumas áreas da nossa vida. Tem muitas áreas, né? Que a nossa vida é cheia de tarefas, cheia de coisas, mas algumas áreas que eu peguei assim que são mais específicas e que a gente precisa aprender a administrar e ser mordomo nessas áreas. Então eu queria perguntar para você, como está a sua mordomia cristã em relação às suas finanças? Aí pega, né? Vou falar por mim que muito tempo eu e meu esposo a gente sofreu nisso e a gente tem aprendido a ser bons mordomos do nosso dinheiro, daquilo que Deus tem confiado a nós, ainda mais quando se tem empresa, sabe? Então, como está a sua mordomia em relação às suas finanças? Uma parte do nosso dinheiro acaba voltando para Deus, né? Aquela questão da cultura, do dízimo, da oferta. Então, uma parte do nosso dinheiro acaba voltando para Deus. Tem gente que é 10%, eu não acredito em 10%, porque eu acredito que tudo é dele. Mas se a gente separa um valor por mês, ou que seja os 10%, ali é só uma parte. E o resto das finanças também pertence a ele, né? Não é seu, você só está administrando. Então, a gente precisa ter isso, né? Que o restante também é dele e deve ser usado de maneira correta e bem administrado. Então, eu queria que você perguntasse aí para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou administrando de forma correta os meus recursos financeiros? Pergunta para o Espírito Santo se você tem administrado o seu dinheiro, aquilo que ele te deu, de forma correta, de forma que tenha agradado ao coração de Deus. É você e Deus, né? Você e o Espírito Santo aí. Pergunta para ele: Espírito Santo, eu tenho administrado de forma correta? Eu tenho sido bom mordomo daquilo que o Senhor me deu como recursos financeiros? Então, essa é uma resposta que só o Senhor vai poder trazer ao seu coração. E olha, eu vou falar para você que a nossa relação com o dinheiro e a nossa relação com os bens materiais que Deus nos deu é um excelente termômetro de como temos administrado aquilo que Deus nos confiou. Pode ter certeza, a maioria sobre bens materiais e sobre dinheiro é um termômetro para o cristão de como a gente tem tratado essa questão da mordomia. Então, que em nome de Jesus Deus possa ministrar em você em relação a isso, sobre as suas finanças. E como está a sua mordomia em relação ao tempo? Isso aí pega nos dias de hoje. Porque hoje a gente não tem tempo. Não dá para marcar. Eu sou muito assim, tenta marcar com alguém, desmarca porque aconteceu alguma coisa, ou não consegue marcar porque não tem tempo. Gente, como está a nossa mordomia em relação ao tempo? Deus fez o dia 24 horas e tem gente, eu escutei esses dias que tem gente que fala que 24 horas é pouco. Ou seja, a gente está falando que Deus fez errado, né? Deus, você devia ter feito um dia com mais horas. E Deus é perfeito, né? Deus não, ele fez na medida certa. É a gente
que não tem sabido administrar esse tempo que Deus nos deu. Então, como você tem administrado esse tempo, né, essas 24 horas, o mês, o ano, como você tem administrado esse tempo? Você tem conseguido descansar? Você que trabalha às vezes fora, que fica nessa loucura de trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, se você é uma pessoa que está integral no ministério, você tem conseguido descansar? Porque administrar o tempo é ter esse tempo também do descanso, né? Você tem conseguido conciliar família, trabalho, amigos, igreja? Ou você tem ficado com déficit em alguma área por falta de administração de tempo? Você tem dado bom testemunho em relação à sua administração desse tempo? Tem aproveitado de forma saudável o tempo que Deus tem te dado? Então, pensa sobre isso também, reflete sobre isso, como tem sido a sua mordomia cristã em relação ao tempo que Deus tem dado para você. Como está a sua mordomia cristã em relação ao planeta Terra, ao meio ambiente? Meu Deus, eu fico horrorizada quando eu vejo alguém jogando lixo da janela do carro. Gente, Deus deu o planeta Terra, o meio ambiente, para a gente cultivar. Então a gente precisa cuidar. A gente precisa, como cristãos, sermos bons mordomos, né? Do meio ambiente, do ambiente que Deus deu para a gente viver. Então, como a gente pode ser bons mordomos em relação ao meio ambiente? Não jogar lixo na rua, no chão, né? Isso, gente, em pleno século XXI a gente tem que falar sobre isso, porque a gente vê, se não vê aí grandes rios poluídos, por quê? E não consegue limpar, por quê? Porque a população não consegue ser mordomo disso que Deus colocou. Então, separar o lixo reciclável é uma coisa tão simples, é só você ter 2 sacos na sua casa. Um você coloca o orgânico, o outro você coloca o reciclável. Ah, eu tô fazendo isso, mas meu vizinho não faz. Não interessa, você vai prestar conta aqui, ó. Romanos 14:12. E assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Faz a sua parte. Se o outro não faz, o problema é dele. Você tem que fazer a sua parte. Então, recicle o lixo sim, preserve a natureza, cuide dos animais, né? Tem gente aí que às vezes mata bicho, que, sei lá, faz qualquer coisa, sabe? A gente tem visto, às vezes, muita coisa, tem até lei hoje, né? A gente vai preso por conta disso, por quê? Tem acontecido com frequência, então a gente precisa preservar e cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Em Salmos 24, no versículo 1 e 2, fala assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, tudo é dele, tudo que está aqui nessa terra é dele. Então, a gente precisa preservar e ser bons mordomos do nosso planeta, do nosso meio ambiente. Quarto, como está a sua mordomia cristã em relação ao seu corpo? Ah, aí é que pega. Lembra que eu falei lá no comecinho? Eu tenho muita dificuldade de me cuidar assim mesmo, sabe? Eu me alimento bem e tal, mas a parte de exercício físico para mim é terrível. E Deus tem me confrontado muito sobre isso, né? Sobre essa mordomia. Como que eu tenho qual é a minha relação, né, da mordomia com o meu corpo. Então a gente precisa também, né, se cuidar fisicamente, se alimentar dinheiro, porque tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo aquilo que a gente faz é para glorificar o nome de Deus, né? Todas as coisas para a glória de Deus. Então o nosso corpo também. Como você tem cuidado desse corpo que Deus tem dado para você? Como está a sua mordomia cristã em relação às suas ocupações diárias? Né, a sua casa, o seu marido, os seus filhos, seus amigos, como tem sido a sua mordomia cristã em relação a esse cuidado dessas ocupações diárias, de você limpar uma casa, de você lavar uma louça, você faz isso com prazer ou não, sempre reclamando, sempre murmurando? Então, como está a sua mordomia cristã em relação a essas coisas? Como está a sua mordomia em relação aos seus relacionamentos dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na escola? Né? Como você tem se relacionado com as pessoas? Deus tem sido glorificado através desses relacionamentos? E por último, como está a sua mordomia cristã em relação aos seus dons e talentos? Será que você tem disponibilizado seus dons e talentos em favor do reino? Você tem sido um bom mordomo
e tem colocado isso à disposição do Senhor? Ou você tem feito igual aquela parábola dos talentos, daquele que recebeu um talento e enterrou? Porque voltamos lá para Romanos 14. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Deus deu dons e talentos para você. Não os mesmos que eu, não os mesmos que a Valéria que está aqui, ou o Júlio que está aqui ajudando, né, nessa gravação, ao pastor Rodrigo, a grandes homens e mulheres que existem nesse mundo, né? Porque cada um vai dar conta dos seus dons e talentos. Mas o que Deus deu para você, não esconda, não enterre. Pelo contrário, use para que mais pessoas e o reino possam ser alcançados através dos teus dons e talentos. E faça com excelência, porque se ele te deu, você tem que ser bom mordomo e fazer tudo com excelência. Amém, meninas? Então a gente deve estar sempre atentos quanto à mordomia cristã, né, em todas as esferas da nossa vida. É o que eu falei, aqui são alguns itens, mas tem muito mais coisas, né? Tudo que Deus deu para você, a gente tem que aprender a ser bons mordomos. E pergunte se você, não sei o que é, o que eu preciso melhorar, onde eu estou errando, onde eu não tenho sido um bom mordomo. Pergunta ao Espírito Santo, pergunta para ele, Espírito Santo, qual é a área da minha vida que eu não tenho sido bom mordomo? Me ajuda a mudar, coloque pessoas no meu caminho também para me ajudar nisso. E assim a gente vai caminhando e servindo a Deus sempre com excelência. E para fechar aqui com vocês, eu queria ler em Colossenses 3. Colossenses 3, o versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então essa é a chave de tudo. A mordomia cristã é o quê? É sempre pensar isso. É para Deus que eu estou fazendo, é para o Senhor que eu estou fazendo, não é para homens, não é para ninguém. Mas é para o Senhor, é para Deus. Então, por isso, eu preciso ser um bom mordomo. Amém, meninas? É isso. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como tem falado comigo. Pesquise mais sobre isso, ouça mais sobre isso, compartilhe esse vídeo com mulheres, com pessoas que precisam ouvir sobre essa questão da mordomia e juntos a gente vai avançando. Amém? Um beijo para vocês. Não esquece de curtir o nosso canal, se inscrever e a gente se vê na próxima. Um beijo, até a próxima.